Olá, amigos. Com muito prazer, nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia aí, Mateus capítulo 5, no versículo 8, que diz o seguinte: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Esse versículo contém uma das promessas mais extraordinárias da Bíblia. Ver a Deus. É o nosso grande desejo, né? De vê-lo. Nosso sumo bem. Uma promessa extraordinária, ver a Deus. E para nós entendermos bem esse versículo, a gente vai estudar parte por parte para nós compreendermos, para que compreendamos de forma correta, que edifique a nossa vida. Primeira coisa que Jesus está falando, bem-aventurados. Jesus sobe ao monte e começa a ensinar os seus discípulos, e a gente já viu várias dessas bem-aventuranças, né? Bem-aventurado significa a pessoa que é abençoado, feliz, que está agradando a Deus, que está sendo abençoado pelo Senhor. Então essa pessoa é feliz, ela é bem-aventurado. Bem-aventurado aqui fala dos limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqui está falando que feliz, abençoado é a pessoa que é limpo de coração. Quem são, para a gente entender melhor aqui, o coração, né? Quando a Bíblia fala a respeito do coração, a Bíblia está falando a respeito do centro da nossa personalidade. Está falando do nosso ser, do nosso mais íntimo, né? De onde brota a nossa vontade, as nossas vontades vêm da onde brota a sua vontade, né? Os seus pensamentos, as suas decisões, as suas atitudes, tudo tem um nascedouro, né? E nasce lá no coração, é de lá que procedem todas essas coisas. Inclui a sua mente, inclui as suas emoções, a sua vontade, e o Evangelho se preocupa com o coração, primeiramente. O Evangelho, Jesus, ele fala muito a respeito do coração, e toda a Bíblia fala a respeito disso. Provérbios 4:23, por exemplo, fala: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jesus fala a respeito do nosso íntimo, né? Então, o Evangelho se preocupa com o nosso coração, que é de onde brota todas as nossas ações, nossas atitudes. Jesus chegou a dizer o seguinte, que a boca fala do que está cheio o coração. E o Evangelho, ele age no nosso íntimo, exatamente para que sejamos novas criaturas para a glória de Deus. Não é simplesmente uma mudança de aparência ou de algumas coisas externas. Deus age no nosso íntimo, lá no nosso coração. Então o coração é o nosso mais íntimo, da onde brota, da onde nasce as nossas decisões, os nossos pensamentos, a nossa vontade, tudo vem de lá. E só que o problema é que o nosso coração, a Bíblia fala, que ele é enganoso, né? O profeta Jeremias, falando a respeito do coração, no capítulo 17, no versículo 9, ele nos diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O profeta fala do coração do homem ser enganoso e desesperadamente corrupto. O nosso coração, ele é corrupto. O Senhor Jesus, ainda no Evangelho de Mateus, quando ele fala a respeito do coração, no capítulo 15, nos versículos 18 ao 20, ele diz: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Jesus, falando a respeito do que contamina o homem, ele falava de uma série de coisas, e de essas coisas todas ele falando o seguinte: isso vem do coração. O coração é mau, o coração é corrupto, e por isso que o homem age dessa forma. Então,
A Bíblia está dizendo para nós a respeito do nosso íntimo, do nosso ser, que por causa dos nossos pecados, o nosso coração se tornou corrupto. E aí vem a pergunta assim, então isso parece ser exatamente o contrário da bem-aventurança, porque a bem-aventurança diz: bem-aventurado, felizes, abençoados são os que têm o coração limpo, porque eles verão a Deus. E a Bíblia está mostrando para nós que que o nosso coração é corrupto, que é de lá que brotam os homicídios, os adultérios, os maus pensamentos, e a boca fala do que está cheio o coração. Então, como nós podemos ver a Deus se o nosso coração é tão mau assim? E aí vem um outro ensinamento que é muito importante para compreendermos essa palavra, né? Porque a Bíblia fala que o nosso coração é mau, mas o nosso coração é sujo, é contaminado, mas a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, 7, que diz assim o versículo bíblico, né, que aqui está a solução, porque a promessa de Deus é: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A gente está vendo que o nosso coração é sujo, que é corrupto, que é pecador, que é mau. E aí, em 1 João capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O coração do homem é sujo, ninguém pode ver a Deus com o coração dessa forma, mas todos nós temos, por causa do nosso pecado, temos esse problema. E aí a Bíblia fala nesse versículo que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então aqui está a maneira de como uma pessoa pode ter o seu coração purificado e limpo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A única maneira de você poder ser considerado bem-aventurado no ensinamento de Jesus é se você for purificado pelo sangue de Jesus. Porque só os limpos de coração podem ver a Deus. Mas o homem, por natureza, tem um coração impuro, sujo, corrupto, enganoso. Então, ele não poderia ver a Deus por essas coisas todas. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus pode lavar o seu coração, e esse é o ensinamento bíblico. Em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículos do 9 ao 11, o apóstolo Paulo, falando a respeito daquela igreja, ele falava o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então ele fala de uma série de pessoas que vivem nos pecados aqui, que não herdarão o reino de Deus. Aí o versículo 11 diz: tais fostes alguns de vocês viviam dessa forma. Aí ele diz: mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ele fala de pessoas que viviam no pecado, mas que foram lavadas, que foram santificadas, que foram justificadas em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O ensinamento é que o homem precisa ser lavado, que ele precisa ser purificado, que o coração dele precisa ser purificado pelo sangue de Jesus. Por isso que se você quer ver a Deus, você precisa ter um coração lavado pelo sangue de Cristo. E só o sangue de Jesus pode lavar você dos seus pecados. Quando a gente olha para o livro de Apocalipse, é interessante que esse ensino é muito enfatizado no capítulo 21, no versículo 27. A Bíblia diz que, a respeito da Nova Jerusalém, ele diz o seguinte: que nela, a cidade celestial, o paraíso, onde os salvos vão habitar, que nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nada sujo pode entrar, nada contaminado pode entrar na Nova Jerusalém. Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aqui ele fala que nada sujo pode entrar nessa cidade. No capítulo 22, versículo
14, ele diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Ele fala que nada sujo pode entrar, mas aí logo a seguir ele fala o seguinte: felizes, abençoados, são as pessoas que foram lavadas no sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que eles possam entrar na cidade pelas portas, para que eles possam ter o direito, né, à árvore da vida. Então só alguém que for lavado pelo sangue de Jesus pode ter o coração purificado. E a pergunta é: você já foi lavado pelo sangue de Cristo? Você já se arrependeu dos seus pecados, entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Essa é a única maneira de você ser lavado. Nenhuma outra pessoa pode lavar os seus pecados. Pedro não poderia fazer isso por você. Nenhum santo do Antigo Testamento ou do Novo poderia fazer isso por você. Maria não pode fazer isso por você. Somente Jesus Cristo pode lavar você dos seus pecados. E por isso você precisa desesperadamente, se você ainda não se converteu ao Senhor Jesus, pedir perdão a Ele. Pedir: Senhor, cria em mim um coração puro. Essa é a oração de Davi, Salmo 51, versículo 10. Ele pedia a Deus para criar nele um coração puro. Mas o texto ele nos ensina mais. Bem-aventurados, a gente já viu, felizes, abençoados. Limpo de coração, aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. E aqui diz: porque verão a Deus. As pessoas que foram lavadas pelo sangue de Jesus vão ver a Deus. Isso aqui que está uma promessa extraordinária. Mas a pergunta é: o que significa ver a Deus? Será que uma pessoa pode ver a Deus? Deus é Espírito, né? Quando a gente olha, por exemplo, no Evangelho de João, a Bíblia diz no capítulo 1, no versículo 18, João capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz para nós que ninguém jamais viu a Deus. 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, ou seja, o Deus Filho, Jesus Cristo, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, o Filho de Deus revela para nós o Pai. Ninguém viu a Deus por seus olhos, né? Lá no livro de Êxodo, quando Moisés, que foi um servo de Deus, muito usado pelo Senhor, ele quer ver a Deus. Ele pede para ver a Deus. No capítulo 33, no versículo 18, ele diz: rogo-te que me mostre a tua glória. Depois, no versículo 20, Deus responde para ele: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Deus fala que ninguém poderia ver a sua face e viver. Mas Deus se manifestou a ele de uma forma que ele pudesse ver a glória de Deus. E ele ali teve uma visão da glória de Deus. Versículo 23 diz que Deus ia passar e, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. É um sonho muito antigo das pessoas verem a Deus. A Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus. E como então será isso? Será que nós vamos ver a Deus ele sendo Espírito? Alguns textos bíblicos nos ajudam a ter uma ideia sobre isso. Em João capítulo 14, quando Jesus ele fala a respeito da sua morte, sua ressurreição, consolando os discípulos, ele fala o seguinte, no João capítulo 14, versículo 7, Jesus diz: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus fala o seguinte: se vocês tivessem me conhecido, vocês também conheceriam meu Pai. E desde agora vocês conhecem a mim e o Pai, né? E o tendes visto. Vocês têm visto a Deus. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Nós queremos ver o Pai e isso para nós basta para nós. E aí vem a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Você está vendo o Pai, né? Porque o próprio Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Daqui a gente pensa que
Deus, nós veremos a face de Deus em Cristo. É claro que isso ainda parece ser um grande mistério, mas quando a Bíblia fala também em Apocalipse, lá no capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, a promessa é feita novamente, né? E é relembrada, essa promessa foi relembrada novamente em Apocalipse capítulo 22, no versículo 3, fala o seguinte, versículo 3, versículo 4, 3 e 4, nela, na Nova Jerusalém, estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Nós pensamos aqui, entendemos que de alguma maneira nós vamos ver a face de Deus em Cristo, né, através de Cristo, por meio de Cristo, mas ainda a gente crê que há algo mais que a gente não consegue descrever por palavras aqui nessa terra, mas o certo é que nós veremos a face de Deus. E aqui está uma promessa extraordinária. Felizes, bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles vão ver a Deus, eles vão ter esse momento glorioso com o Senhor. E quando a gente fala de ver a Deus, né, a gente pensa também que de alguma maneira essa promessa se cumpre nessa terra, porque de alguma maneira nós também temos visto a mão de Deus agir nessa terra, a mão de Deus que cuida de nós, que nos protege, que nos livra do mal, que nos abençoa, né? A mão de Deus, muitas vezes a gente usa essa expressão, né? Eu vi a mão de Deus agindo ali em meu favor. E a Bíblia mostra, né, Deus agindo na história, Deus agindo na natureza. A Bíblia fala a respeito de Moisés, que quando andava nesse mundo, no versículo 27 do capítulo 11 de Hebreus, a Bíblia fala que ele vivia como se estivesse vendo a Deus. Pela fé, Moisés ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Moisés, pela fé, era como se ele estivesse vendo Deus. Ele agia dessa forma. E dessa mesma forma, nós também podemos ver a mão de Deus, né? E aí que está de nós vivermos a vida de fé, porque isso aqui também tem a ver com a fé. Por isso, diante de uma promessa tão gloriosa, algumas coisas importantes para nós. Primeiro que você peça a Deus para lavar o seu coração do seu pecado. Senhor, purifica-me, lava-me, faz-me mais alvo do que a neve, lava o meu coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E que Deus ele é bom, ele perdoa e lava os nossos pecados. E que você também procure ter uma vida de obediência a Deus, de purificação, né? De se afastar de tudo aquilo que suja você, de todo o pecado. Uma vida de santificação. E certamente Deus vai se revelar, se manifestar na sua vida. É a promessa que Ele mesmo fez para nós. E um dia nós o veremos na sua glória. Essa é uma das promessas mais extraordinárias da Bíblia. E que você então busque de todo o coração ser esse bem-aventurado. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus lave o seu coração e que você viva uma vida de purificação, de santidade, de obediência ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.